live e nós vamos entrar no mercado da bola, eu venho apurando aí, eu já tive a informação há 2 dias atrás, semana passada, mas foi na sexta-feira isso, que o Palmeiras ele quer mais 2 posições. A Leila Pereira, junto com a comissão técnica, quer contratar mais 2 posições. E a prioridade do Palmeiras nesse exato momento é lateral esquerda. Para quem acompanha o canal sabe que eu venho falando sobre isso, né? E hoje surgiu uma nota do Marco Geves, que é um cara que torce para o Atlético Mineiro, e a gente sabe dessa ligação entre Palmeiras e Atlético Mineiro, e esse jogador, o Renatão aí sabe muito bem que eu já fiz um vídeo sobre ele, e nós falamos aqui na live também sobre esse jogador que o Palmeiras está atrás, que é o Rubens. Ó, informação do canal Bica Galo. Informações é a seguinte: Rubens é bem avaliado no Palmeiras, e o clube pode fazer uma proposta para contratar o meio-campista, o meia, que trabalha na lateral esquerda, na janela dos estaduais, que abre no próximo dia 10 de março. Lembrando que ele é um meia, porém trabalha mais para o lado esquerdo, inclusive trabalha como lateral esquerdo também. Volto a dizer, ninguém vai dar crédito para o MVVC, mas vocês sabem muito bem que eu já falei sobre esse jogador aqui. Existem 2 jogadores, e a prioridade do Palmeiras nesse exato momento é a lateral esquerda e uma outra posição que eu não sei qual é, talvez seja um lateral direito. Mas eu sei que o Palmeiras, para finalizar o ciclo de contratações, o que chega até mim é que ele quer contratar mais 2 peças. Então, vamos saber quais são essas 2 peças no decorrer dos dias aí. Mais uma prioridade do Palmeiras entre essas 2 peças é a lateral esquerda. Então, sobra mais uma posição para a gente tentar aí achar quem realmente o Palmeiras vai atrás. Muito se falou também sobre o Guilherme Arana, né, que tem identidade com o Corinthians, enfim, todo mundo fala sobre isso, mas eu acho que ele é um profissional. E eu não vejo problema nenhum se o Palmeiras contratar esse jogador. Entre Rubens e Guilherme Arana, eu prefiro o Guilherme Arana. Mas aí eu vou deixar para vocês aí. Tiagão, começa você, ou o Renato, não sei qual que quer começar. E a galera do chat também, comentem, se fosse para contratar. Guilherme Arana, o Rubens tem 23 anos de idade. Eu acho que esse aí fica muito mais próximo do Palmeiras ir atrás pelo fato da idade. O Palmeiras não gosta de jogadores mais experientes. Eu acho que o Guilherme Arana tem 26, se não me engano, tá? 26 anos de idade. Depois, se não for, vocês me corrigem. Mas o Rubens tem 23 anos de idade. E é a característica do Abel Ferreira, né? Porque é um jogador polivalente. Ele joga mais na lateral esquerda e também joga no meio de campo e pode compor ali o meio de campo em determinados momentos, até um pouco indo mais à frente, aí sendo mais agressivo. Tiagão, qual desses 2 você prefere? Discorra sobre o fato do Palmeiras ir ao mercado por mais 2 peças. Também, se vocês puderem votar aí, qual seria a outra posição? Porque uma é a lateral esquerda. Qual seria a outra posição que o Palmeiras está atrás nesse exato momento? Cara, falando do Guilherme Arana, começando de trás para frente, né? Eu acho que é um jogador que, se viesse ao Palmeiras hoje, vem já para jogar, né? Não ia sentir a transição, porque já jogou em times grandes, né? Então tem uma história muito boa. É jogador que já esteve na seleção, né? Que já jogou jogos grandes, finais grandes. Então chegaria no Palmeiras com muita tranquilidade, né? Não digo chegando como titular, a não ser que o cintura de cimento ainda esteja machucado, né? O nosso querido Piquerez. O Piquerez é titular com muita tranquilidade no time do Palmeiras hoje, né? E uma tranquilidade até nociva, né? Ele não tem ninguém mordendo o calcanhar dele, talvez isso seja até um fator para a gente ficar esperto aí se o jogador acomoda ou não. Mas se eventualmente o Arana viesse, não só faria sombra ao Piquerez, mas daria um trabalho, hein? E olhe lá se não tomasse aí a titularidade do cintura de cimento. De repente, o Palmeiras poderia fazer até 2 titulares, né? Em competições diferentes aí. Como já foi no passado não tão distante, ter 2 times, em Copa do Brasil, em Brasileiro, em Copa Libertadores, enfim. Então, cara, eu iria muito facilmente no Guilherme Arana por já ser um jogador pronto. O Rubens, cara, você foi muito cirúrgico, porque é muito mais o perfil atual da nossa diretoria do Palmeiras, porque é um jogador sem grife, né? É um jogador que é 1/3 do valor do Guilherme Arana, tem 23 anos, a idade não é tão diferente, mas o valor interessa, os valores não assustam, Zé. Então seria mais fácil de contratar o Rubens. O grande problema do Rubens é que seria mais um jogador de composição, de elenco, e eu não sei se isso ia causar ali uma melhora técnica no Piquerez, porque querendo ou não, imagine você sendo o Piquerez e um belo dia você vai treinar e o cara que vai disputar a posição com você é o Guilherme Arana. Claro que você vai suar um pouco mais. O Rubens, eu sinceramente não conheço muitos dados do jogador. O que chama atenção é o fato dele ser meio campista, barra ponta esquerda, barra lateral esquerda.
talvez isso seja um bom presságio. Mas a gente tem que lembrar que o próprio Caio Paulista, quando chegou ao Palmeiras, chegou com essa trinca de funções. E no final das contas ele era ruim nas 3, né? Então é complicado você ficar com tanta esperança assim, né? Com todo respeito à pessoa do Caio Paulista, mas o problema dele com o futebol é a bola, né? Se tirar a bola, ele é um ótimo jogador. Mas no Palmeiras não deu certo e o Rubens, eu não apostaria num jogador sem essa tarimba, cara. Se for para trazer alguém, Zé, eu traria alguém que teria força de jogar. E no caso, para mim, é o Guilherme Arana, desses dois nomes que a gente está mencionando aqui, sinceramente. A identificação com o Corinthians, cara, isso daí é mais resenha entre nós torcedores. Os jogadores são profissionais, cara. Eu lembro uma vez, eu não sei se vocês já viram, com certeza já, mas eu vi uma vez uma entrevista do Vampeta falando daquele dia em que teve o Palmeiras e Corinthians e saiu uma treta desgraçada, que o Edilson fez embaixadinha e que teve voadora do Marcão, chute para todo lado, o Vampeta falando que terminado o jogo, uma parte dos jogadores foi tomar cerveja juntos, cara. Então, quer dizer, a gente fica nessa de achando que o jogador que tem identificação com o time A, time B, e na verdade o cara tem identificação com o que cai no final do mês, né? Coisa que o São Paulino lá tá comemorando a goleada de 1-0, classificou agora contra o Novo Horizontino, mas eu não sei se o Pix do salário caiu, viu, Zé? Tô na dúvida se os caras receberam esse mês. Ainda bem que eles têm uma poupança lá, porque senão tava lascado. Guilherme Arana, para ontem. Com relação ao Rubens, ele, cara, é exatamente igual ao Caio Paulista, é 6 e meia dúzia. Os três jogam nas três posições e os três jogam mal. Os três jogam de lateral, de meia e de ponta, e os três jogam mal pra cacete. Esse Rubens é ruim demais, cara. É horrível. Você mandar Caio Paulista e trazer Rubens, cara, você tá trocando o roto pelo remendado, cara. Horrível, jogador horrível. Eu vi uma notícia hoje, cara, e eu achei até estranho que o Palmeiras estava pensando na contratação de um centroavante cascudo. Estilo Hulk, estilo Cavani. Cavani não, pelo amor de Deus. Um centroavante raiz. Não que seja o Cavani propriamente dito, né? Eles só citaram exemplos, cara, que seja um centroavante com característica de Caleri, Tiquinho Soares, Hulk, aquele centroavante raiz, né? Eu não sei até que ponto é verdade, eu não acredito muito nisso, não. Mas eu acho que o foco tem que ser um lateral esquerdo, não o Rubens. O Arana seria... E se contratar o Arana vai ser titular. Vai acabar sendo titular. E chegando o Evangelista, cara, eu acho que não... uma outra notícia que eu ouvi hoje, cara, é que o Internacional, ele não pagou o Wesley ao Palmeiras ainda. Ele está devendo, né? E ele ofereceu a volta do jogador ao Palmeiras. E o Palmeiras não quis. O Palmeiras quer dinheiro. E o Palmeiras vai na CBF, vai entrar com uma representação na CBF, e se o Internacional não pagar, o Palmeiras vai na FIFA, vai reclamar na FIFA, cara. Porque o Internacional, no caso do Thiago Maia, o volante, ele pegou esse cara emprestado do Flamengo, não pagou o empréstimo, e agora está querendo repassar o jogador ao Santos sem pagar porra nenhuma, cara. Quer dizer, ele ficou lá 1 ano com o jogador e não quer pagar um centavo. Ele quer repassar o jogador para o Santos e toma que o filho é seu. Se acerta com o Flamengo lá. Entendeu? Mas eu acho, Zé, só para concluir, eu acho que o Wesley é um cara que o Palmeiras hoje estaria precisando. É um ponta esquerda que o Palmeiras não tem, e o cara tá jogando muita bola, cara. Eu aceitaria ele de volta, cara. Eu vejo que o Wesley, até em algumas declarações, né, ele se arrependeu, falou que se arrependeu de ter saído, ele saiu precocemente, né, Tiagão? Não sei se você viu essa declaração dele. Agora eu não sei se daria certo, cara, a volta dele, né? Porque o Abel Ferreira, ele é meio sistemático relacionado a jogadores. Ele tá dando um externo aqui. Relacionado a jogadores, né, Tiago? E a gente vê que talvez ele não teria espaço, pelo menos, eu acho, né? Mas se fosse falando sobre isso também, Tiago, fica à vontade de falar do Wesley, mas se fosse para você votar, qual seria a outra posição que talvez o Palmeiras estaria aí buscando, cara? Cara, sinceramente falando do Wesley, hoje ele teria tranquilamente possibilidade de brigar no Palmeiras, não por titularidade,
mas o Palmeiras tem uma carência ali, principalmente na ponta esquerda, né? A gente contratou um ponta esquerda que só veio de nome, já pegou atestado, não voltou até hoje, né? Deve estar pelo INSS até hoje, que foi o Bruno, né? Não deu muito certo até o momento. Então o Palmeiras teria vaga para o Wesley tranquilamente. Eu acho que o Wesley tem muito talento, é um ótimo jogador. O problema dele era lesão, algumas questões ali físicas, né? Mas daria muito tranquilamente para você ter uma possibilidade ali do Wesley jogar, até entrando nesse pensamento de ter mais de um time para jogar as competições daqui para frente, cara. Eu aceitaria de volta tranquilamente. Acho que sim, você tocou num ponto muito crucial, que é Abel Ferreira, né? Abel Ferreira, ele não lida muito bem com o orgulho, com o ego, né? E às vezes ele pode barrar um jogador como o Wesley, que decidiu sair e agora, de repente, quer voltar. Enfim, eu traria de volta, tranquilamente. Não aguentou pagar? Devolve o carro com o carnê que a gente dá um jeito de pagar, não tem problema. Agora, ele adquiriu uma maturidade, né, Tiagão? Sim, sem sombra de dúvida. A gente sabe que aprontou, a gente sabe que o Abel não perdoa, jogador que apronta, que faz bobagem fora do campo, mas ele hoje é um jogador mais maduro, né? Pô, eu daria uma segunda chance, até porque o Palmeiras não tem nenhum jogador com as características dele para jogar ali pelo setor esquerdo. Exato, é isso que eu tava tocando o ponto, cara. Não tem jogador naquela posição. Pode falar, Zé. Não, manda bala, termina aí de concluir. A gente vai para o último assunto aí, só para finalizar a live. Show. Então, o fator Wesley traria para ontem, seria importante para a composição do Palmeiras aí. E se fosse pensar em alguma outra posição, Zé, além das laterais, que a gente já incansavelmente falou, o Palmeiras ainda precisa de meio campo, né? Mesmo chegando aí o Lucas Evangelista, que é um bom jogador, mas um jogador mais de criatividade, que é o que está faltando. O nosso querido Richard Rios está usando a camisa 8, mas isso não quer dizer necessariamente que a vaga está preenchida, né? Eu acho que foi uma jogada inteligente até do Palmeiras dar 8 para o Richard Rios, mas eu traria alguém ali para fazer uma parceria com o Veiga, um ser mais pensante, pensando aí em jogadas mais técnicas, de repente com passe, né? Com arremate de fora da área. Eu acho que o Palmeiras precisa de meio campo, Zé. Você tá falando no Matheus Pereira, né, Thiago? Caramba, eu dei tanto na cara assim, mano. Eu dei tanto na cara que eu tava falando dele. Pô, pagou mico. Pensei que eu tava disfarçando. Pagou mico. Pô, você não traria, Renatão? Pelo amor de Deus. Pra ontem, pô. Ó, só pra galera que tá chegando agora e não deu like, ajuda aí, gente, no like. Vamos chegar a 300 likes pelo menos. Aí estamos na reta final da nossa live.